Olá, boa tarde, tudo bem com você? Está começando mais uma edição do Telejornal NT Sul, aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesta quinta-feira. Ótimo dia para você, muito obrigado por estar com a gente nesta hora de almoço, hora que a gente para um pouquinho para trocar informações, para acompanhar reportagens, conteúdos úteis para o nosso dia a dia. Vamos aos destaques de hoje. Quase um ano depois da enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul, famílias vítimas da catástrofe em Canoas ainda lutam para reorganizar a vida. E a prefeitura corre contra o tempo para solucionar o problema de quem permanece em abrigos. A inflação no Brasil disparou no mês de fevereiro. A alta no índice foi puxada pelas contas de energia elétrica. O patamar é o mais alto desde setembro de 2023. O Brasil tem mais de 50% dos seus habitantes adultos diagnosticados com sobrepeso ou obesidade. A gente mostra hoje em reportagem especial o caminho até a cirurgia bariátrica e o caso de um cachoeirense que aguarda há 6 anos na fila. Sinceramente, eu não aguento mais, do jeito que eu tô assim, porque eu tinha vergonha até de me expor meu corpo, sabe? Não tenho vergonha de falar. Eu tinha vergonha porque se fosse por mim mesmo, eu não sei se eu teria fazendo isso, assim. Mas eu pensei, não, eu vou lutar até o fim. Eu vou lutar pela minha filha. No quadro Viva Bem, Pietra Zan fala da formação médica. Ela vai detalhar como funciona o processo de especialização. E tem boa notícia, a farmácia do SUS de Cachoeira do Sul vai ser reabastecida esta semana. Uma nova remessa com 16 medicamentos deve chegar. E eu já convido você que está em casa, de olho na telinha, a mandar o seu recado para a gente. O que você me conta? Qual a sua notícia? O que acontece onde você está, no seu bairro, na sua rua? Conta pra gente, manda mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. Número que está na telinha é o WhatsApp para você enviar uma foto, um áudio, um vídeo, a sua informação ou para comentar também sobre as reportagens que nós vamos exibir a partir de agora. E fique à vontade também para compartilhar as lives, para escrever para a gente nas lives em facebook.com/TV Cachoeira ou no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta está no ar. O governo do Rio Grande do Sul prorrogou por mais 90 dias o estado de calamidade pública, editado em maio do ano passado, em função dos estragos causados pelas enchentes históricas. Conforme o Palácio Piratini, a medida foi tomada porque ainda permanecem os efeitos dos eventos climáticos extremos que provocaram danos materiais e ambientais. Além de pontes e rodovias arruinadas, um dos impactos mais dramáticos das cheias foi a destruição de milhares de moradias em dezenas de municípios. Na região metropolitana, famílias vítimas da catástrofe em Canoas ainda lutam para reorganizar a vida. E a prefeitura corre contra o tempo para solucionar o problema de quem permanece em abrigos. Quando a Cíntia saiu de casa com a família há pouco mais de 10 meses, eles não imaginavam. A gente abriu um pedaço do forro, colocamos TV, papel importante, tudo que a gente achava que era mais importante, a gente botou em cima do forro, pegamos coberta para dormir em algum lugar e deixamos as TV, tudo que deu em cima do forro, mas não, no final das contas passou e não deu para salvar nada. A água foi por cima do telhado. Foi por cima de tudo e a gente perdeu tudo. Tudo inclui a casa que ela e o marido construíram para criar os 2 filhos. As paredes até ficaram de pé, mas olha a distância do banheiro de alvenaria para a cozinha de madeira. O imóvel saiu do lugar. Eles precisaram escorar com pedras e tijolos para parte da casa não cair. Foram 33 dias, 34 dias que a gente veio com água quase até a cintura, que foi quando a gente entrou e conseguiu ver o estrago que estava. A gente já viu, que não ia ter como colocar no lugar de volta, não ia ter como salvar ela, que a gente já tem que começar do zero. A casa fica no Matias Velho, um dos maiores bairros da América Latina e que foi totalmente atingido pela enchente de maio do ano passado em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. 70 mil domicílios, ou pelo menos 50% da cidade, ficaram debaixo d'água. Segundo laudos da prefeitura, 3.700 casas foram condenadas.
Essas famílias estão cadastradas nos programas de acesso à moradia. O principal deles é o Compra Assistida do Ministério das Cidades para imóveis de até R$200 mil. Das 270 famílias que já foram contempladas, estão lá no site da Caixa Econômica Federal, 52 devem receber as chaves na próxima semana. Mas hoje, cerca de 160 famílias ainda estão no Centro Humanitário de Acolhimento Vida, no bairro Igara. Essas pessoas são prioridade para o município porque o abrigo tem prazo. Nosso limite é maio, né, para essas pessoas, como disseste bem, ou retornam, né, para suas casas. Nós temos cerca de 70 famílias que nós consideramos que a casa está habitável, porém falta uma porta, uma janela, enfim. São pequenos reparos, mas não tem o risco, né? Isso com laudo, né? Isso foi laudado, né, pelos técnicos. E nós temos os casos que as famílias não têm como retornar, que a casa foi totalmente destruída. Nesse caso, uma opção são as 58 casas modulares temporárias no bairro Estância Velha, entregues pelo governo do estado. A prefeitura estima finalizar as instalações hidráulicas e elétricas para que as famílias ocupem as moradias em até 40 dias. Quando o município ele sai do centro de acolhimento, ele está indo para um temporário e ele já vai saber onde vai ser a casa definitiva dele. Tá? Nós temos aqui preparando a área lá no bairro Guajuviras, né, aqui em Canoas, que eles vão, assim que passar o momento, né, do período do temporário, quando tiverem prontas as casas, ele vai sair das casas temporárias e vai para a sua casa definitiva. O governo do estado entra com as moradias e o governo municipal com a infraestrutura, com o terreno, né, ele cede o terreno, né, para a obra, e também a infra, né, que é a água, esgoto, energia. Para o médio e longo prazo, o município também tem convênio com o Fundo de Arrendamento Residencial da Caixa. Já estão em andamento as obras para os primeiros 400 apartamentos no bairro Rio Branco. Enquanto isso, assim como a Cíntia, 1.150 pessoas acessaram o aluguel social. São R$1.000 por 12 meses, para ajudar enquanto aguardam por uma moradia definitiva. Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Tipo, se não der o Compra Assistida, Minha Casa Minha Vida, até para fazer uma construção de uma casa simples no terreno que a gente mora. Meu único medo hoje em dia nem é ter que construir de novo, recomeçar de novo. Meu medo é acontecer de novo e a gente acabar perdendo tudo de novo. Tem muito trabalho, né, nesse pós-enchente aqui do Rio Grande do Sul. Para quem está em outras regiões do país, eventualmente pode pensar assim, o tempo já passou, tudo já se resolveu no Rio Grande do Sul. Longe disso, pessoas ainda morando em abrigos temporários, como a gente viu, pessoas que estão recebendo aluguel social enquanto aguardam esses trâmites legais, ou a compra assistida, ou alguma outra forma para terem acesso a uma casa. É um trabalho que vai longe ainda, ao passo que os governos também precisam se mobilizar, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, para pensar em sistemas que possam dar mais segurança a essas populações. E isso vale também para outras cidades, para outras regiões do Rio Grande do Sul. Gente, a saúde tem um plano multissetorial para combater a dengue em Cachoeira do Sul. O número de casos da doença aumentou e fez a Secretaria Municipal de Saúde ligar o alerta. 42 casos de dengue foram confirmados só neste ano, a grande maioria no bairro Santa Helena. O alerta está ligado. Só neste ano são 42 casos confirmados de dengue em Cachoeira do Sul. Segundo o setor de vigilância epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde, os casos estão divididos no bairro Santa Helena com 23, Promorar, Gonçalves e Santo Antônio com 3 casos, Tibiriçá, Marina e Centro com 2 e Ferreira, Cordilheira, Soares e Medianeira com 1 caso em cada bairro. Programado para hoje de manhã, o mutirão contra a dengue precisou ser interrompido por conta da chuva de hoje cedo. Com isso, os agentes de endemias pararam de circular pelas ruas. Um pouco antes da chuva, eles estavam pela Rua Bento Gonçalves, chegando em alguns prédios comerciais. Nessa fossa com água parada, foi colocada uma pastilha para eliminar possíveis focos do mosquito. Essa mobilização é importante para impedir que o transmissor da doença circule e mais casos apareçam.
O nosso trabalho no combate ao mosquito que transmite a dengue, o vetor Aedes aegypti, é diário. Mas nós estamos intensificando no bairro Santa Helena devido à quantidade de casos confirmados de dengue que nós estamos tendo nesse período, né? Então estamos intensificando. O mutirão de hoje é para orientar a comunidade e também os moradores do bairro e também para fazer eliminação de criadouros e fazer um diagnóstico assim do que precisa ser resolvido ali. Temos imóveis que estão sem moradores, né? Então o pessoal, os agentes de saúde e os agentes de endemias estão fazendo esse trabalho para que a gente possa ter uma noção maior assim do que precisa ser feito, né? Os nossos agentes estão todos uniformizados, eles portam crachá e o trabalho foi divulgado, né? Então é importante que as pessoas recebam bem. Hoje à tarde, o caminhão da Secretaria do Meio Ambiente vai circular nas residências do bairro Santa Helena para recolher descartes de possíveis criadouros do mosquito. A população deve separar esse material e deixar na calçada. Sobre o mutirão que precisou ser adiado por causa da chuva, o departamento está programando uma nova ação para a semana que vem, sem data definida. Vamos falar um pouquinho sobre economia. A inflação no Brasil atingiu 5,06% em fevereiro, na comparação anual. O valor ultrapassou os 5% pela primeira vez desde 2023. A disparada nas contas de energia elétrica puxou a inflação para o maior índice em fevereiro nos últimos 22 anos. Os indicadores anuais, em comparativo, chegaram a 5,06% no mês, a primeira vez que foi superado os 5% desde setembro de 2023. Os dados oficiais foram divulgados nesta quarta-feira. O aumento mensal dos preços foi de 1,31% devido principalmente ao aumento do custo da energia elétrica para as residências, conforme informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em janeiro, a inflação caiu para 4,56% na comparação anual, já que muitas famílias se beneficiaram de um desconto pontual em suas contas de luz em função dos benefícios da usina hidrelétrica de Itaipu, crucial para a produção de energia no Brasil. Outro motivo para a alta de fevereiro é o reajuste de preços da educação, devido ao aumento anual das mensalidades das escolas que acabam de iniciar o ano letivo. Já os preços dos alimentos desaceleraram ligeiramente para 0,70% em comparação com os 0,96% apontados em janeiro, embora o café e os ovos continuem em alta, de 10,77% e 15,39%, respectivamente. Na semana passada, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma série de medidas para reduzir esses preços, incluindo a eliminação de impostos de importação sobre produtos como carne, açúcar e azeite de oliva. No ano passado, o Brasil foi atingido por vários eventos climáticos extremos, incluindo uma seca histórica e enchentes que comprometeram o setor agrícola. E a gente fala um pouco mais agora sobre custo dos alimentos. O Rancho Ergs registra queda de 1,86% no mês de fevereiro em relação a janeiro. Segundo o levantamento, é necessário gastar R$ 518,18 em média para garantir a alimentação de uma família com 4 pessoas. Caiu 1,86% o valor total no Rancho Ergs de fevereiro em Cachoeira do Sul. O levantamento, que é feito pelo curso de administração da universidade, simula a compra de 13 produtos, considerando a alimentação de uma família de 4 pessoas. Os preços são pesquisados nos supermercados Rede Super, Tischler, IMEC, Rede Vivo, Desco e Stock Center. Em comparação com o mês de janeiro, a economia foi de R$ 9,63. Em fevereiro, o custo da cesta foi de R$ 518,18 contra R$ 511,04 registrados em janeiro. 4 dos 13 itens aumentaram de preço. O maior aumento foi o tomate, que teve uma elevação de 24,03%,
seguido pelo café, com 13,14%, batata, com elevação de 12,38%, e o leite, que teve o preço majorado em 7,85%. O menor preço do rancho no dia da pesquisa foi de R$ 383,80, ainda superior ao registrado em janeiro, quando o total foi de R$ 365,68, num total de R$ 18,12 de diferença. O levantamento mostra que entre o supermercado mais caro e o mais barato, os valores variaram 33,31%, representando uma economia de R$ 838,86 na compra de alimentos para uma família com 4 pessoas. E aí, qual é a sua percepção sobre custos dos alimentos? Você também conseguiu pegar essa variação? Claro que é um percentual não tão grande assim, pouco mais de 1%, não é, de queda conforme o levantamento. Você também conseguiu sentir aí essa retração? Ou como que você percebe o preço dos alimentos? Conta pra gente, manda aí no nosso WhatsApp, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e a sua mensagem você pode enviar para o 51997697129. Gente, a Secretaria da Receita Federal informou que o programa do Imposto de Renda 2025 já está disponível para download a partir de hoje. Já a transmissão para entrega do imposto de renda só será possível a partir de segunda-feira, dia 17, quando começa o prazo de envio do imposto de renda deste ano. Ter o sistema baixado é fundamental para a entrega da documentação. Em 2024, a maior parte das declarações foi entregue por meio do programa. A Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou ontem a portaria com a nomeação de 28 novos professores, orientadores e supervisores para atuarem nas escolas do município. A lista completa com os nomes dos profissionais e os respectivos cargos pode ser acessada no site da Prefeitura, no endereço que aparece na tela. Os nomeados foram aprovados no concurso público realizado em 2022 e terão o prazo de 15 dias contados desde ontem para se habilitarem à posse. E agora está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa. Então mande o seu recado, mande a sua participação. Às vezes tem coisas que a gente presencia, não é? Assuntos que você de casa que está nos acompanhando, que nos acompanha todos os dias, gostaria que alguém desse uma explicação. Manda pra gente o seu recadinho. E às vezes essas mensagens elas vão se somando. Diferentes percepções de moradores de regiões diferentes do município e a gente vai percebendo tendências, necessidades. E aí, claro, nossa equipe de reportagem vai atrás de respostas, conteúdos viram reportagens e é assim que nós vamos fazendo o nosso jornalismo no dia a dia. Então, corre aí pro WhatsApp 51997697129 é o número para você enviar sua mensagem. Aqui no facebook.com/TV Cachoeira, está com a gente a Ângela Rosa. A Ângela está nos acompanhando lá de Santa Catarina, ela é de Santa Catarina. Obrigado, Ângela, pela tua companhia com a gente, ficamos felizes aqui pelo teu recadinho. A Selma Araújo está com a gente, Tatiane, a Isabel está dizendo o seguinte: eu tenho o aplicativo no celular, recebo todos os dias as propagandas dos mercados de Cachoeira e ainda passo para os meus contatos do WhatsApp. Muito bom, obrigado Isabel pela participação, falando sobre essa questão do custo dos alimentos. Uma promoção sempre vem em boa hora, né Isabel? E aí, claro, não custa a gente compartilhar com os amigos também. Obrigado aí pelo teu recado. Quem mais? Olha aqui, ó, Andréia. Moro no loteamento Germano, bairro Bom Retiro, e gostaria de pedir, por gentileza, que a Conesul tome uma atitude com os rapazes da coleta. Eles juntam as sacolas das lixeiras e colocam nas esquinas. Até o caminhão vir, os cachorros furam as sacolas, carregam para os pátios e fazem a maior sujeira. Fica o lixo espalhado nas ruas. Gostaria que tomem uma atitude. Todos os dias tem sacolas de lixo rasgado no meu pátio, diz aqui a Andréia. Obrigado, Andréia, pela tua participação. A gente deixa aqui então o relato que a Andréia nos traz e a foto do lixinho ali espalhado. O lixo, normalmente o pessoal passa, né? Faz aquele recolhimento na rua e deixa na esquina, como a Andréia diz aqui, só que às vezes entre esse recolhimento e o caminhão passar para levar efetivamente esse material, esses resíduos, a cachorrada bate e aí fazem aquela bagunça. Obrigado, Andréia. Quem mais? A Andriele Rosa. Essa é a situação de uma estrada do interior, caminho da Balsa do São Lourenço.
A situação está crítica para os carros baixos. Obrigado, Andriele, pela tua participação. Deixamos aqui esse alerta para a secretaria que cuida do interior para fazer uma manutenção, quem sabe, mais adequada nesta região. Obrigado, Andriele, pela tua participação. Temos aqui também, olha aqui, ó, nosso querido Francisco Bastos, que está sempre com a gente aqui às terças-feiras no quadro Opinião, mandando esta bela foto, belo entardecer em Cachoeira do Sul. O Francisco, que gosta muito de pôr do sol, e volta e meia compartilha com a gente as fotos e nós fazemos questão de mostrar, que é sempre um momento muito bacana, né? Obrigado, Francisco, grande abraço para ti aí, um ótimo dia. Daqui a pouquinho tem mais recados da nossa audiência. Você de casa, continue se expressando. Conte aí o que acontece onde você está, comente as nossas reportagens, o WhatsApp está à sua disposição. A seguir, o Brasil tem mais de 50% de seus habitantes adultos diagnosticados com sobrepeso ou obesidade. A gente mostra hoje, em reportagem especial, o caminho até a cirurgia bariátrica e o caso de um cachoeirense que aguarda há 6 anos na fila. Sinceramente, eu não aguento mais. Do jeito que eu tô, assim, porque eu tinha vergonha até de me expor meu corpo, sabe? Não tenho vergonha de falar. Eu tinha vergonha porque, se fosse por mim mesmo, eu não sei se eu teria fazendo isso, assim. Mas eu pensei, não, eu vou lutar até o fim. Eu vou lutar pela minha filha. No quadro Viva Bem, Pietra Zan fala da formação médica. Ela vai detalhar como funciona o processo de especialização. E tem boa notícia, a Farmácia do SUS de Cachoeira do Sul vai ser reabastecida esta semana. Uma nova remessa com 16 medicamentos deve chegar. Continue ligadinho na TV Novo Tempo, nós voltamos em 3 minutinhos. Meio-dia e 27, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesta paradinha do meio-dia para a gente atualizar informações, trocar informações. Muito obrigado a você que está interagindo. Daqui a pouquinho já tem mais um bloco de interatividade e aí nós vamos falar aqui do YouTube, de mais recados que estão chegando por meio do WhatsApp. Você pode seguir interagindo também. Como a gente faz todos os dias, voltamos do intervalo e falamos um pouco sobre previsão do tempo. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia que começou mais uma vez fechado, com nuvens baixas, mas sem o sol aparecendo. Agora temos ainda um bom predomínio de nuvens e com aberturas, inclusive. Lembrando que de manhã até chuva nós tivemos, né? E não dá para a gente descartar que ainda tenhamos mais pancadas de chuva, afinal, temos uma frente fria ingressando no Rio Grande do Sul, então agora até o fim da semana as temperaturas ficam mais amenas, mas na semana que vem o calor ainda volta aqui no estado. Vamos ver detalhes agora na previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu novamente com uma camada forte de nuvens em baixa altitude. Ao longo do dia, podem ocorrer aberturas de sol e há a possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Temperatura mínima 19, máxima 26 graus. Sexta-feira, previsão de sol entre nuvens, tempo firme após o ingresso de ar mais frio. Mínima 15, máxima 26. Sábado também vai seguir com tempo firme. Mínima 15, máxima 27 graus. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar frio começa a ingressar no Rio Grande do Sul hoje e proporciona um dia ameno em muitas cidades gaúchas, especialmente do sul e do leste do estado. No noroeste e no norte gaúcho aquece mais. O sol aparece com nuvens em diferentes áreas, mas em muitas cidades predomina o céu nublado. Há tendência maior de chuva na metade sul gaúcha. Nas demais áreas do estado, ou não chove, ou chove de forma muito localizada à medida que a frente fria que avança é pouco ativa. A baixa pressão pode trazer chuva localmente forte e rajadas de vento no sul gaúcho. Veja as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 25. Em Santa Maria, na região central, 24. Em Tramandaí Torres, no litoral norte do estado, 25. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 24 graus.
Acontece nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, a sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher. O evento é aberto a toda a comunidade e a homenageada deste ano é a ex-vereadora Telda Assis, que atuou no Legislativo por 2 mandatos. Suas principais frentes de trabalho nesse período foram associadas a temas como violência contra a mulher, reforma da Previdência, continuação das EJAs no município e a reconstrução da Ponte do Fandango. Telda também é professora de formação e dentre suas experiências estão os cargos de diretora, vice-diretora e supervisora em escolas do interior e também da cidade. Ela já foi secretária de governo da Prefeitura, chefe do setor pedagógico da SMED e coordenadora da 24ª Coordenadoria Regional de Educação. E eu já estou de olho aqui nas mensagens que estão chegando por meio do nosso YouTube. Tem live lá no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Você já é inscrito no nosso canal? Não é inscrito ainda? Pô, está perdendo, viu? Inscreva-se já para você receber as notificações, todos os conteúdos que a nossa equipe diariamente vai produzindo, disponibilizando para a comunidade. São muitos conteúdos, reportagens, as reportagens que vão no ar por aqui e muito mais, tá bom? youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, tá por aqui a Rosângela mandando boa tarde. Obrigado, Rosângela, pela companhia com a gente, o Nazareno, o Claudiano e a todos os amigos que estão nos acompanhando por meio desta live. Antes eu falei aqui um pouquinho já do Facebook. Se você está no Face, vai escrevendo pra gente também. E o WhatsApp a gente coloca aqui na nossa telinha, é o 51997697129. Vamos ver aqui os recadinhos que estão chegando pra gente. A Elaine tá fazendo uma pergunta pra gente. Agora há pouco nós trouxemos, ainda antes do intervalo, a reportagem falando sobre essa aferição de preços que existe aqui em Cachoeira do Sul, uma pesquisa, um levantamento mensal que atualmente é feito pela equipe da UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, campus Cachoeira do Sul. E a Elaine, então, faz aqui uma pergunta. Boa tarde, amigo. Gostaria de saber se a carne, ovos e café entram na pesquisa que você falou, porque os preços sobem todo dia. Um abraço. Elaine, então o que eu posso te dizer é o seguinte, desses itens que você mencionou, carne, ovos e café, apenas ovos não são pesquisados. Os outros dois, carne e café, sim, estão incluídos nessa pesquisa, nessa tomada de preços que é feita, né, pela UERGS, tá bom? Obrigado pela participação. Quem mais? Mais recadinhos por aqui. Anderson Bruno, no bairro Quinta, na rua José Ferreira Neves, na faixa que vai para o bairro Funcap, está difícil. Tem uma cachorra solta avançando nas pessoas, motos, carros. Os donos estão vendo e não fazem nada. Tem como a prefeitura tomar uma providência sobre isso? Não tem fundamento uma coisa dessas. Se querem criar um animal que tenha condições de mantê-lo em seus pátios, não para deixá-lo na rua fazendo bagunça até causar um acidente e danos. Diz aqui o Anderson. Obrigado, Anderson, pela tua participação. A gente deixa sempre aqui esse alerta. Quantos acidentes a gente já teve? Não apenas aqui na cidade de Cachoeira do Sul, onde nós geramos o telejornal NT Sul, mas em outras cidades Brasil afora, quando um animal de estimação que seja, e às vezes os tutores tomam ele como um animal manso, que não vai causar nenhum tipo de mal a ninguém, mas continua sendo um animal, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência, que a gente mantenha dentro do pátio, com todo o cuidado necessário para que nenhum acidente aconteça. Então esse alerta que o Anderson nos traz é bem importante. Obrigado, viu, Anderson, pelo teu recado. Quem mais? Mais recadinhos aqui, a Flávia Teixeira. Estamos assistindo aqui na localidade do Capané, BR-290. Boa sorte para o Thiago, nosso grande amigo, Flávia, Alex e Guilherme. Obrigado, Flávia, pela tua participação também com a gente aqui no NT Sul. Daqui a pouquinho, mais recados. Você de casa pode seguir interagindo com a gente. E agora, tá na hora do nosso quadro Viva Bem! Viva Bem! Tá na hora de nós recebermos aqui a médica Pietra Zan. E a Pietra vai falar hoje sobre a formação de um médico. Você que está nos acompanhando, já parou para pensar? Quando você vai no médico, né? A gente normalmente não tem ali um tempo assim tão longo nesses atendimentos, mas toda a bagagem que o médico precisa para conseguir fazer o atendimento adequadamente. Então tem uma formação básica, no caso do clínico geral,
E para o médico que já tem a sua especialização, né, especialista numa área, ele tem mais um tempo considerável até ter essa especialização para conseguir fazer um atendimento adequado. Pois a Pietra contextualiza direitinho e a gente confere agora. Olá! No Viva Bem de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre formação médica. Como o médico se forma, o que o médico faz, como é a graduação, como é o processo de especialização. E eu vou trazer esse tema para vocês porque recentemente eu me tornei uma médica residente. Agora, cursando especialização médica, quis trazer um pouquinho desse tema para vocês entenderem como é a formação, né? Ficarem um pouquinho mais a par de como é a graduação do médico, o que ele faz para se especializar, para entender um pouquinho dessa nossa rotina, tá? Bom, a graduação, a formação médica, ela começa então lá dentro da universidade, né? É um curso que tem uma duração mínima de 6 anos, são 12 semestres então que a gente fica dentro da graduação, passando pelas mais diversas áreas de conhecimento médico, né? Desde os conhecimentos mais básicos, mais teóricos, que são trabalhados bem no início da graduação, até conhecimentos que a gente começa a acessar num período de transição ali entre uma parte mais teórica, uma parte mais prática, até momentos em que a gente está completamente inseridos dentro de uma rotina mais hospitalar ou então mais assistencial, de maior contato com os nossos pacientes, né? E durante a graduação, o médico acaba passando por diversas etapas, né? Diversas especialidades, desde especialidades que têm pouco contato com o paciente, como a radiologia, que são os médicos que interpretam exames, né? Até a patologia, que são outros médicos que interpretam biópsias, por exemplo. Até especialidades que têm maior contato com o paciente, sejam elas clínicas ou cirúrgicas, como, por exemplo, a cardiologia, a nefrologia, a endócrino, né? Também tem os médicos cirurgiões, que operam. Então, durante a graduação, a gente tem contato com a maior gama possível de assuntos médicos e a gente acaba pegando muito de cada área para nossa formação. A gente passa por mais diversos estágios nos mais diversos locais de atuação, né? Nem sempre é dentro de um hospital, às vezes é dentro de uma universidade diferente daquela que a gente está cursando. Às vezes é uma unidade de saúde, um posto, né? Às vezes é uma área mais técnica, menos assistencial, mas um pouco mais relacionada a gerenciamento em saúde. Então, durante a graduação, o médico acaba passando pelos mais diversos cenários da saúde para se tornar um bom médico generalista. Que ao final desses 6 anos é isso que a gente é, né? Um médico generalista. Como as pessoas costumam falar, um clínico geral. Que entende um pouco de cada assunto, consegue resolver uma grande parte de problemas de saúde, né? E aí, depois da graduação, depois de finalizados esses 6 anos, o médico tem diversas opções. Ele pode, então, atuar como um clínico geral, um médico generalista, e trabalhar assim, sem precisar fazer nenhuma especialização. Pode fazer uma especialização, que é o que eu tô fazendo agora, que é uma residência médica. E esse é o nome, residência médica. A residência ela é o padrão ouro para especialização de um médico, então é ela que confere o grau de especialista a um médico. Ela pode durar no mínimo 2 anos, mas pode durar mais tempo, né? E ela também vem nas mais diversas áreas de um conhecimento médico, né? A partir da residência é que o médico vai se tornar um especialista. Então, por exemplo, um médico dermatologista é um médico que depois da sua graduação, lá terminou 6 anos, fez uma residência em dermatologia. E um médico cirurgião, depois dos 6 anos de graduação, fez uma residência em cirurgia. E é assim que o médico se torna um especialista, né? É a partir desse nível de conhecimento que o médico acaba se especializando, né? É um tipo de pós-graduação, mas de uma forma um pouquinho diferente.
Bom, contei um pouquinho para vocês sobre como funciona a nossa formação, como que é a especialização de um médico, né? Como que a gente acaba se tornando um médico especialista. Fico muito feliz de compartilhar esse novo momento da minha vida com vocês, essa nova etapa. Vou continuar por aqui, conversando sobre assuntos de saúde com vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre como é a nossa rotina e até mais. Até a próxima! E você de casa, tem alguma pergunta sobre saúde? Manda pra gente que a Pietra também pode responder ao seu questionamento, uma dica de saúde que você gostaria de eventualmente receber aqui por meio do NT Sul. Nossas redes sociais estão à sua disposição, assim como o nosso WhatsApp. Você pode mandar também o seu questionamento para os nossos comentaristas. E a gente segue falando sobre saúde. Uma das demandas mais recorrentes aqui no município de Cachoeira do Sul é a falta de medicamentos na farmácia do município. Muitas vezes os usuários do SUS têm a receita em mãos, mas ficam dias e dias com tratamento em atraso porque falta o medicamento, falta o remédio na farmácia. A boa notícia é que nesta semana uma nova remessa com 16 medicamentos está chegando à Cachoeira. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul está recebendo medicamentos para reabastecer a farmácia municipal e atender a demanda reprimida existente por parte dos usuários do SUS. A lista completa dos medicamentos você confere na tela. A previsão da coordenadora do serviço, Lutiane Soares Friedrich, é de que a lista de 16 medicamentos seja suficiente para atender a procura pelo período médio de 1 ano. Segundo a secretária de Saúde, Camila Barreto, a equipe está agora concentrada nos protocolos de conferência, armazenamento e distribuição dos itens. A retirada deve ser feita presencialmente na farmácia do município, que fica na Avenida Brasil, número 600. O atendimento ocorre de segundas a sextas-feiras, das 7 às 11h30 da manhã e da 1 às 13h30 da tarde. Além disso, o programa Farmácia Popular do Governo Federal complementa a disponibilização de medicamentos prescritos pela rede pública de saúde por meio de parceria com farmácias da rede privada. Assim, é possível obter gratuitamente medicamentos e fraldas geriátricas nas farmácias credenciadas. O programa contempla ainda absorventes higiênicos para as beneficiárias do CadÚnico, inscritas no programa Dignidade Menstrual. Para retirar qualquer um dos itens, os usuários precisam ir até uma farmácia credenciada e apresentar a receita médica atualizada do SUS ou convênio particular, além de documento de identidade e CPF. O Brasil tem hoje mais de 50% de seus habitantes adultos diagnosticados com sobrepeso ou obesidade. Estudos projetam que até 2044, quase a metade dos brasileiros estará diagnosticado como obeso. A doença que afeta a qualidade de vida das pessoas e é um dos fatores de exclusão e preconceito, exige tratamento e acompanhamento médico e multiprofissional. Uma das ferramentas para enfrentar essa luta é a cirurgia bariátrica. Mas o caminho é longo e exige disciplina, já que não é uma solução mágica. A gente mostra hoje, em reportagem especial, o caminho até a cirurgia e o caso de um cachoeirense que aguarda há 6 anos na fila. Pesquisa apresentada recentemente no Congresso Internacional sobre Obesidade aponta que até o ano de 2044, quase metade dos adultos brasileiros terá obesidade. Os estudos são da Fiocruz. A projeção é feita com base nas tendências atuais observadas pelos profissionais que monitoram pacientes no Brasil. Dados de 2024 mostram que 56% dos adultos brasileiros já sofriam com sobrepeso ou obesidade, sendo que os índices se dividem em 34% de pacientes obesos e 22% com sobrepeso. O Tiago é um paciente obeso de Cachoeira do Sul que aguarda por uma cirurgia bariátrica há 6 anos. Diagnosticado com obesidade mórbida, ele já iniciou o atendimento na cidade de referência para essa especialidade, que é Canoas, no Hospital Universitário da UBRA.
E faz desde 2019 que eu estou em Canoas. Que eu fiz encaminhamento aqui no Centro Social Urbano com o Dr. Kennedy. E daí encaminhou para a secretaria e me encaminharam lá para o Universitário da UBRA em Canoas. Lá. Aí fiz os exames de sangue, fui na Nutri, fiz cólica. Eu entrei com 225 quilos lá em Canoas. E a minha Nutri, a primeira Nutri que falou para mim, disse que se eu tivesse 200 quilos, ela ia me encaminhar para cirurgia. Só que eu fui na outra vez, lá 2 vezes para perder. Eu fui com 213, 14 quilos a primeira vez. E aí depois cheguei a 200. Aí trocou de Nutri, já me encaminharam outra Nutri para mim perder mais peso. E eu vim para 197 quilos agora. E não fizeram minha cirurgia até hoje, não fizeram. Cirurgião bariátrico com mais de 20 anos de experiência, o médico Cláudio Motim é um dos pioneiros neste procedimento e explica os requisitos e o processo até a realização da cirurgia. Nós temos critérios. Hoje em dia, já o critério de IMC é um critério considerado modernamente ultrapassado. O critério para definir se uma pessoa tem pré-requisitos para uma cirurgia é o critério da composição corporal, onde se vê percentual de gordura, massa magra, volume de peso, enfim, toda a distribuição, e principalmente quando se vê a gordura que é localizada dentro do abdômen, que é a gordura visceral. Quando uma pessoa se apresenta com critérios básicos, pré-requisitos para uma cirurgia bariátrica, e aí entra essa questão corporal e entra a presença ou não de doenças. Doenças metabólicas são as mais importantes, como diabetes, hipertensão, colesterol alterado, triglicerídeos, enfim, gota, ácido úrico elevado, apneia do sono e várias outras tantas, são 23 doenças que são o fundamento da indicação, não é a composição corporal e o peso. Ela tendo pré-requisitos, ela é desencadeada um processo de avaliação. Aí entra avaliação clínica, endocrinológica, nutricional, psicológica, cardiológica, e tudo isso sendo cumprido, todas essas avaliações, entendendo então que esses avaliadores vão dizer também se a pessoa tem indicação ou não. Esse conjunto de avaliadores é que vai, no fim das contas e ao todo, dizer, bom, essa pessoa, além de ter os pré-requisitos, ela está pronta para ir adiante e ser operada, no caso de uma indicação de cirurgia bariátrica. O especialista explica que as cirurgias atualmente não são realizadas com cortes, mas por meio de videolaparoscopia, em pequenas incisões. A perda de peso prévio é uma medida de segurança para essa forma de procedimento médico. Porque hoje não se admite mais cirurgias abertas. As cirurgias são fundamentalmente videolaparoscópicas. E a cirurgia videolaparoscópica tem que ter espaço dentro do abdômen, que se injeta gás dentro do abdômen e esse gás permite criar um espaço pelo qual se opera. Bom, esse espaço, para ser viável, a pessoa tem que ter menos gordura dentro do abdômen. Quando a pessoa tem um nível de gordura muito elevado, tu pode olhar dentro da barriga da pessoa, no abdômen, e não encontrar espaço viável ou espaço seguro. Uma coisa é tu ter qualquer espaço e fazer uma cirurgia em qualquer condição. Aí nós vamos aumentar o risco. Isso explica a caminhada que vem sendo feita pelo Tiago, para que ele possa realizar a esperada cirurgia que vai lhe conferir qualidade de vida. Mas, segundo ele, as informações prestadas não foram assim tão claras. Daí me encaminharam por cirurgião, o cirurgião olhou meus papéis, tudo, olhou para mim e disse que eu tinha que perder mais 40 quilos para fazer a cirurgia. E ele explicou por quê? Não, ele só falou isso, tu perdeu os 40 quilos, tu vem aqui e a gente faz a cirurgia. Ele falou. E aí depois daquilo eu não fui mais lá. Não marquei consulta, nada, não fui mais lá, nem me ligaram, porque eles disseram que ia retornar. A rede pública de saúde em Cachoeira do Sul oferta o atendimento com nutricionistas para casos como o do Tiago. A porta de entrada é a atenção básica.
Então, o paciente procura a unidade de saúde mais próximo da casa dele. Lá, o médico clínico geral vai fazer uma avaliação. Essa avaliação pode ser feito um encaminhamento para a cirurgia bariátrica e também um encaminhamento para as nutricionistas do nosso município. Hoje, nós contamos com 2 nutricionistas, que é a Denise e também a Fernanda. E essas 2 nutricionistas, elas vão fazer uma avaliação conforme um protocolo do Telesaúde. E esse protocolo, ele faz o encaminhamento para o ambulatório de cirurgia bariátrica. Esse ambulatório, ele está localizado em Canoas, e no ambulatório as pessoas elas passam por acompanhamento multiprofissional, porque precisa, entre o momento que é encaminhado para a cirurgia bariátrica e a realização do procedimento, um acompanhamento de acordo com o IMC da pessoa. Cachoeira do Sul, em 2018, escreveu uma linha de cuidado para indivíduos com sobrepeso e com obesidade. Dentro dessa linha de cuidado, então, está contemplada a questão da bariátrica, né? Pacientes que já tentaram, e um dos critérios é esse, tentar por pelo menos 2 anos, emagrecer de forma convencional, né? Com acompanhamento de equipe multiprofissional dentro da possibilidade, mas pelo menos com um nutricionista. E com a questão do fracasso nessa tentativa, essa pessoa ela já está, digamos, sendo encaminhada para fazer a cirurgia, né? Mas falhando as outras formas de tentativa de emagrecimento. Naquela unidade, naquele posto de saúde lá perto da sua casa. Lá tem uma equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, que vão atender esse paciente e vão identificar que ele é um pré-candidato. Tá? Identificado, constatada essa situação, esse paciente então é encaminhado para nutricionista, que vai fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, né? Quanto esse paciente sabe sobre bariátrica, qual é a expectativa desse paciente, porque às vezes ele pensa que vai resolver tudo com a cirurgia, e não é assim, né? Nós temos que deixar muito claro que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta e ela entra num todo de tratamento e ela é uma parte do tratamento que, como ferramenta, ela funciona muito bem porque ela é muito poderosa. Mas a parte do paciente, que é a parte mais importante do sucesso, é a parte da mudança de hábitos. Se essa parte não funcionar, não há ferramenta que funcione. Não tem cirurgia, não tem remédio, não tem nada que funcione, a não ser que o paciente tenha a sua mudança de hábito. Se tiver uma mudança de hábito, várias ferramentas são úteis. Daí a perda de peso que o Tiago teve ao longo dos anos. Embora nesse momento o processo esteja totalmente parado e ele, cansado e desiludido com a demora e a falta de clareza, tenha optado por lançar uma campanha para arrecadar dinheiro e, assim, fazer a bariátrica numa clínica particular. Estou fazendo até hoje uma dieta, mas não consigo perder. Não tem como, não baixa do 197 de jeito nenhum. Parece que parou no tempo assim que eu não consigo. Por isso que eu procurei esse meio, todo mundo, meus amigos, meus parentes, todos me deram a ideia de fazer essa vaquinha para mim conseguir fazer particular essa cirurgia, dar um jeito. Porque eu, sinceramente, eu não aguento mais, do jeito que eu tô assim, porque eu tinha vergonha até de me expor no meu corpo, sabe? Não tenho vergonha de falar. Eu tinha vergonha porque se fosse por mim mesmo, eu não sei se eu estaria fazendo isso, assim. Mas eu pensei, não, eu vou lutar até o fim. Eu vou lutar pela minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos que mora comigo. E eu pensei, eu vou me agarrar com Deus e com todos meus amigos e amigas e vou lutar que eu vou conseguir. Porque eu não consigo mais ficar com esse peso, com essa barriga toda caída aqui, ó. A barriga. Eu perdi peso, caiu toda para baixo. E eu tenho problema na coluna também, já está me incomodando. Eu tenho pressão alta e tenho o coração grande também. E se Deus quiser, eu vou conseguir. Com fé, vou me agarrar com Deus, com todo mundo e vou conseguir. E com a ajuda dos meus amigos. A demanda é grande para esse tipo de procedimento e os ambulatórios de referência atendem a muitos municípios. A gestão da saúde em Cachoeira reconhece que a espera do Tiago não é normal. Nós temos para a região 6 consultas mês nesse ambulatório, não é apenas para a Cachoeira, para os 12 municípios da região. Não existe fila de espera para essa consulta,
Porém, no período da pandemia, as cirurgias eletivas de bariátrica, elas não foram realizadas e, além disso, a partir dessas demandas, a gente verificou que há uma dificuldade com esse prestador, que é o prestador de Canoas, e nós estamos fazendo, então, o acompanhamento. É bem verdade que nós tivemos um período complicado em função da pandemia, onde não havia atendimentos. E também sabemos que o Hospital de Canoas enfrentou uma série de dificuldades financeiras, de gestão, trocou gestor, a prefeitura assumiu. Então, teve vários obstáculos nesse período. Creio eu que isso explica tanta demora. Mas o que eu venho dizendo para os pacientes que procuram, olha, estou esperando há tanto tempo, eu faço encaminhamento novamente. A demanda é grande, a gente sabe disso, mas também sabemos que no momento que um hospital credencia o seu serviço para atender referência, ele teoricamente tem que estar pronto para isso. Mas não foi isso o que o Tiago encontrou. Em Canoas eu não faria de novo. Eu não tenho condição de voltar em Canoas. 3 horas da manhã tu sair numa van ou num carro lá, para te chegar lá em Canoas ser consultado 1 hora, às vezes 10 horas da manhã, e a Nutri chega e fala 10 minutos contigo, uma psicóloga fala 10 minutos, e tu tá liberado e não tem aquele, sabe aquele empenho que eu quero dizer, assim, não tem um, que vai pra frente, sabe? E eles não têm estatura para fazer uma bariátrica lá em Canoas. Eu falo isso porque eu fui anos lá em Canoas. Não tem. Uma vez, pra te ter uma ideia, eu fui em Canoas, eles não tinham nem papel higiênico no banheiro. Isso aí eu te falo porque eu vi, eu pronunciei. Eu vi. E o hospital tá sempre em crise, sempre em crise. O hospital, eu em Canoas eu não faria. Eu faria, se conseguisse um recurso, eu fazia em outra cidade, eu faria. Até quando eu saiba, o Hospital da Ubra não estava, até pouco tempo atrás, olha que eu conheço pessoalmente as pessoas, uma das pessoas trabalha comigo, inclusive, né? Ele não estava com o centro ativo para ter todos os profissionais atendendo. Não havia cirurgião nesse centro, porque o cirurgião saiu, né? Não havia só havia o atendimento básico no centro da Ubra. Eu não sei se eles agora, com a reativação da Ubra, eles vão ter todos os profissionais necessários. O nosso centro tem 2 anos. Se tu vai para o Conceição, eles têm para alguns pacientes, depende do tipo de paciente, chega a 10 anos de espera. Então, para cada centro tem um tipo de espera de acordo com o seu processo. Bom, primeiramente, nós desejamos aqui que, de alguma maneira, essa situação do Tiago possa ser resolvida e, por isso, entramos em contato com o Hospital da Ubra, que é o hospital referência para esse tipo de cirurgia, onde o Tiago recebia esse acolhimento, né, esse atendimento, e a informação que nós recebemos, na verdade, a informação que nós não recebemos, né? Fizemos um contato por meio de ligações, contatos telefônicos, nossa produção enviou e-mail também, mas até o fechamento da reportagem, até o fechamento dessa edição, não tivemos nenhum retorno assertivo sobre isso. De todo modo, é importante que as autoridades estejam atentas, porque se é o hospital referência para esse tipo de situação, ele tem que estar apto com todos os seus processos em dia para poder prestar esse serviço. Não acontece o que o Tiago relatou ali. Em outras palavras, o sentimento dele. Ele vai lá até o local e aquele atendimento para inglês ver, como a gente diz no dia a dia, no senso comum. Tem um atendimento ali que faz de conta, mas os resultados basicamente não aparecem. Então é importante que as autoridades estejam atentas a isso, porque se um hospital é credenciado como referência, ele tem que prestar esse serviço adequadamente, né? Vamos ver mais recadinhos aqui da nossa audiência. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente, mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp, no YouTube, no Facebook, por isso já vamos aqui de imediato para a nossa telinha. A Jane: então, minha mãe espera desde 2020 por uma cirurgia de varizes. Ficaram de me ligar, mas até hoje não ligaram. E aí ela diz: minha mãe faleceu faz 2 anos. A gente lamenta, Jane, situação aí de muita demora e situações que não se resolvem, né? O NT Sul fica por aqui. Continue com a gente, nos acompanhando nas redes sociais, continue com a Novo Tempo e a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau!